Olá, estudantes do 9º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre os governos JK, Jânio Quadros e João Goulart no Brasil, ali entre as décadas de 1950 e 1960. E para falarmos deles, é legal nós lembrarmos que atualmente a indústria brasileira é a 16ª maior do mundo. Até 2014, o Brasil estava entre os 10 países mais industrializados do mundo. Apesar desse tombo, figuramos entre os 20 países mais industrializados do mundo. Boa parte desse processo mais intenso de industrialização acelerada do nosso país, ele se deu a partir dos anos 1950, quando a indústria brasileira ganhou o maior destaque no cenário mundial. Como se deu esse processo? Quem estava governando o Brasil nesse período? Nós temos as figuras aí da sua esquerda para a direita. O Juscelino Kubitschek, ou JK, o Jânio Quadros e ainda o presidente João Goulart, ou Jango. Então esses três aí como presidentes principais do Brasil neste período maior de industrialização, de crescimento acelerado do Brasil, principalmente aceleração aí no governo de JK. Falando um pouquinho sobre cada um deles rapidamente para revermos. O JK se elegeu prometendo fazer um governo nos chamados 50 anos em 5. O que quer dizer isso? O que outros presidentes levariam 50 anos para realizar, o Juscelino Kubitschek faria em apenas 5 anos a duração de seu mandato. Portanto, ele estava apostando num desenvolvimento defendendo industrialização acelerada como forma de desenvolver o país. Então, foco na industrialização. Diferentemente de Getúlio Vargas, seu antecessor, que apostava numa indústria nacional, a ideia do JK era de ter um desenvolvimento nacional, mas também de atrair capitais estrangeiros, empresas estrangeiras para o Brasil, acelerando nossa industrialização. O Juscelino Kubitschek foi substituído na presidência por Jânio Quadros, que teve como grande marca nos seus 7 meses de governo apenas, que ele renunciou, a ideia da política externa independente. O Jânio Quadros se negou a manter um alinhamento direto com os Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria e até reatou relações comerciais com a União Soviética. Ele ainda foi contra a invasão dos Estados Unidos sobre Cuba e apoiou os países africanos que estavam conseguindo suas independências em relação a Portugal. Então, você tem um país aí mais independente dentro do cenário de Guerra Fria. E ainda condecorou Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana de 1959, condecorou ele com a Medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, uma das mais altas honrarias militares do Brasil. Portanto, ele mostrou que o Brasil não ficaria aí alinhado diretamente aos Estados Unidos, que o Brasil teria sua própria visão de política externa independente dentro da Guerra Fria. Porém, com grandes dificuldades de apoio no Congresso, baixa popularidade, o presidente Jânio Quadros renunciou antes de completar 7 meses de governo, sendo substituído pelo seu vice-presidente, o João Goulart, conhecido como Jango, que teve aí problemas com inflação e com greves desde o início de seu governo e dificuldade política em unir não só o Congresso, mas a sociedade brasileira, uma sociedade que estava muito dividida. Como tentativa de grande programa seu de governo, as reformas de base, anunciadas no início de 1964. Reformas aí de toda uma sociedade brasileira, de toda a estrutura brasileira. E buscou com isso se aproximar de camadas mais populares e da classe média. Porém, isso levou a um acirramento dessa divisão da sociedade, dessa polarização da sociedade em torno de seu governo, uma sociedade bastante dividida, o que culminou com um golpe e a chegada dos militares ao poder em 1964 no Brasil. Neste vídeo, nós falamos sobre os governos de JK, Jânio Quadros e João Goulart. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!